na tua casa. Ah, Senhor, como é maravilhoso te adorar. Como é maravilhoso engrandecer o teu nome, Senhor. Como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Como é maravilhoso sentir o teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Ah, Pai, nós te damos graças por esta noite. Senhor, que cada pessoa que aqui está, Pai, que veio buscar de Ti, possa ser tocado pela Tua Palavra, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Ah, Pai, que ninguém, meu Deus, saia igual da Tua casa, mas que possamos sair, meu Deus, transformados pelo Teu Espírito Santo, transformados pela Tua glória, Pai, que possamos sair renovados, que possamos sair com um bálsamo novo nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, entregamos cada uma dessas pessoas nesta noite, meu Deus, nas Tuas mãos, Senhor, e te damos graças, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nos usa, Senhor, como vaso nas Tuas mãos. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar para a Tua casa, a falar para os Teus filhos. Sejamos tão somente vasos simples e humildes nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quase lá no final da sua Bíblia. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra nos diz assim, irmãos: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Amém, irmãos? Se assenta na presença do Senhor, coloca a tua Bíblia no banco. Pedro nos disse, irmãos, que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Irmãos, guardados. Quando nós procuramos entender o que é ser guardado, o que é ser protegido, o que é ser um filho especial para Deus, irmãos. E a palavra nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. Certamente, então, o Senhor tem alguns que eles são especiais. Certamente, então, o Senhor tem filhos que para Ele são protegidos, são preciosos. Eu quero que nesta noite você saia da casa do Senhor com a certeza no teu coração de que você é um filho protegido, que você é um filho escolhido, que você é um filho especial para o Senhor, que a bênção, que a guarda, que o zelo, que o carinho de Deus está sobre a tua vida. Irmãos, quando Pedro falou que para sermos guardados pelo poder de Deus, tem que ser mediante a nossa fé. Por isso que nós vemos que há uma diferença no mundo entre pessoas que dá a impressão que realmente tem uma guarda especial de Deus sobre a sua vida, tem um cuidado especial de Deus sobre a sua vida, tem uma proteção especial de Deus sobre a sua vida. Se fôssemos tentar entender o que é ser protegido, nós vimos, por exemplo, o filho pródigo, quando voltou para casa, tanto tempo fora, mas percebeu que o amor do pai era mais precioso, que o carinho do pai era mais precioso, que a glória do seu pai era mais preciosa, e ele voltou para a sua casa. Para um outro filho, deu uma impressão de que ele tinha alguma coisa diferente. Ele chegou a falar para o seu pai até: pai, eu estou contigo a todo tempo, e de repente não recebo uma festa tão grande. Dá uma impressão que esse outro que está chegando agora é seu protegido. Também é importante, irmãos, termos o cuidado do pai, a proteção do pai. Por exemplo, Jó era um homem protegido de Deus, guardado por Deus. Jó era próspero, era saudável, tinha família, tinha bens, tinha tudo, protegido pelo Senhor Deus. Tanto é que
o próprio diabo contestou com Deus, dizendo: ah, Senhor, assim é fácil. Assim é fácil porque Ele é teu protegido, Ele é teu guardado, Ele é teu zelado. Quantos não gostaríamos de ser protegidos realmente de Deus, guardados geralmente de Deus, zelados pelo nosso Pai, de uma maneira tão especial, tão carinhosa? E Deus não negou isso. Deus disse: Jó realmente é meu filho especial, é meu filho protegido, é meu filho guardado, é meu filho amado. Pode tentá-lo, pode prová-lo, pode colocar à prova, pode tirar tudo que ele tem, só não lhe tire a vida, mas faça aquilo que você acha que pode fazer com ele, para tu ver se ele não vai permanecer sendo meu filho fiel, se ele não vai permanecer sendo meu filho especial, se ele não vai permanecer sendo meu filho protegido. Como é glorioso, irmãos, como é grandioso, como é precioso. Nós sabemos que independente do problema, independente da luta, independente da tribulação, nós somos especiais, somos protegidos, somos guardados, somos zelados do Senhor. Somos especiais para o Pai. Isaac era protegido de Deus. Olha Isaac no deserto. O pastor Guilherme pregou numa dessas quinta-feiras aqui, irmãos, dizendo que havia fome no deserto, havia seca, havia crise, o povo fugia para o Egito, mas o Senhor disse para Isaac: Isaac, você é meu protegido, você é meu filho especial, você está debaixo da minha guarda, do meu cuidado. Vai lá e joga a tua semente nessa terra seca, e tu vai escolher 100 por 1. Era cuidado de Deus. Ele foi lá, semeou, colheu 100 por 1. A Bíblia diz que ele ficava rico, que ele ficava riquíssimo. A Bíblia diz que ele abria um poço no deserto e dava água. Os seus inimigos vinham e tomavam aquele poço. Ele dizia: não tem problema, quer ficar com o poço, fica, eu abro outro. E ele abria outro poço e dava água, irmãos. Aonde ele colocava as suas mãos era abençoado, porque ele era um filho especial, porque ele era protegido de Deus, irmãos. Quantos não gostariam de ser como Isaac, protegido de Deus, guardado de Deus? Aonde você semear, pode ser por 1. Aonde você cavar um poço, dá água. Maravilha, maravilha, irmãos. Só que Pedro alertou nesses versículos: vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Existe então uma diferença que faz com que nós possamos ser guardados por Deus. Existe uma coisa que faz toda a diferença, que é o que explica, às vezes a gente vê pessoas que são bem-sucedidas, são alegres, são felizes, são saudáveis, são prósperos. E de repente, às vezes, outras pessoas têm tantas lutas, irmãos. Para ser protegido pelo poder de Deus, é preciso primeiro que tenhamos fé. Às vezes, as pessoas reclamam: pastor, como posso desempregado, como posso doente, como posso tribulado, como posso com problemas viver uma vida alegre, viver uma vida na dependência de Deus? É preciso que, acima de tudo, haja uma fé. E Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que ainda não se veem. É preciso que diante de Deus nós tenhamos sempre uma atitude de crer, uma atitude de acreditar, uma atitude de depender, uma atitude de realmente esperar do Senhor, depender do Senhor Deus. Mais para frente um pouquinho, no versículo 6, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos ser protegidos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser guardados por Deus. Muitas vezes nós queremos ser zelados pelo Senhor Deus. Quem não quer isso? Quem não sonha com isso? Quem não sonha com o cuidado de Deus? Quem não sonha com a proteção de Deus?
Quem não sonha, irmão, ser como um Isaac, até mesmo como um Jó, que depois de todas as tribulações o Senhor o chamou de volta: Jó, como tu és meu filho querido, como tu nunca me negastes, como a tua fé sempre prevaleceu, como o seu carinho sempre prevaleceu, como você nunca deixou de crer em mim, eu vou acrescentar na tua vida tudo que você já tinha e muito mais ainda. Muitas vezes nós sonhamos com isso do Senhor, esperamos isso de Deus, mas não conseguimos ter uma fé, um amor, um crer suficiente no Senhor para que Ele possa nos olhar com os olhos de proteção, de carinho, de agrado. Irmãos, Deus criou o homem com um propósito específico. Deus não nos criou para que nós viéssemos para a terra, para trabalhar, para lutar, para adquirir bens, para viver uma vida, talvez aleatoriamente. Mas Deus não precisava disso. Deus não precisava encher o mundo de pessoas. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou com um propósito especial. Quando Deus te criou, quando Deus me criou, Deus criou com um propósito especial. Deus queria uma criatura para Ele amar de tal maneira. Deus se reuniu: Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança, mas com o objetivo maior de amar de tal maneira, de amar essa criatura, de andar com ela, de caminhar com ela, de guardar e de proteger, de ser um filho protegido. Mas Deus espera uma única coisa de volta, para que Ele possa fazer tudo isso. Deus espera o teu amor de volta. Deus quer ser amado, irmãos. Ele não criou o ser humano apenas para amá-lo de tal maneira, mas também para ser amado de tal maneira. Deus quer o teu amor, Deus quer o teu carinho. O que alimenta essa fé que falamos de Hebreus, irmãos, 11:1? Qual é o fruto desta fé? Senão o amor que você tem por Deus. Muitas vezes as pessoas chegam: eu preciso aumentar a minha fé. Pastor, eu preciso ter mais fé, eu preciso crer mais, eu preciso depender mais de Deus. Pastor, eu preciso acreditar mais na minha vida. Pastor, o que eu faço para eu ter mais fé em Deus? Você precisa primeiro amar a Deus. Primeiro você precisa se apaixonar por Jesus. Que a hora que você se apaixonar por Jesus, a hora que você amar a Deus de tal maneira, irmãos, você começa a confiar em Deus de tal maneira. Você começa a crer em Deus de tal maneira. E aí vem o agrado de Deus que nós nos referimos, que Pedro se referiu aqui, vós sois guardados de Deus pelo seu poder. Mas quando Deus reconhece que você o ama, quando Deus compreende o teu coração, quando Deus entende o teu coração, quando Deus sente que é amado por você, você passa a ser protegido dele, guardado por ele, zelado por ele, porque é o amor que traz essa comunhão. Deus ama a todo mundo da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todo mundo da mesma maneira. Mas aquele que o ama, aquele que é apaixonado pelo Senhor, aquele que o busca, aquele que tem intimidade, aquele que chora na sua presença, aquele que o chama de paizinho, esse Ele tem um cuidado especial. Esse é filho protegido, esse é filho escolhido, esse é filho especial. E não adianta, irmãos, você querer viver aqui sem a proteção de Deus, sem a guarda de Deus. É como diz o Salmo 127: se o Senhor Deus não proteger, não edificar, não guardar, de nada adianta a sentinela vigiar. Tem que ser Deus que tem que proteger, tem que ser Deus que tem que guardar, irmãos. Tem que ser Deus que tem que fazer a diferença na tua vida. Nós precisamos amar ao Senhor de uma tal maneira que isso comece a ficar visível na nossa vida, que as pessoas comecem a perceber isso lá fora. As pessoas comecem até a não entender o que está acontecendo. Por que aquela pessoa
é alegre, feliz? Por que prospera? Por que tudo que faz dá certo? Por que tem saúde? Por que onde põe a sua mão vai para frente? Até nós descobrirem, esse aí certamente é um protegido de Deus, é um guardado de Deus. Porque aí fora às vezes as pessoas dizem assim, é sorte, fez alguma coisa. É preciso que as pessoas descubram que a tua bênção, a tua glória, a tua vida é guardada e é protegida pelo Senhor Deus. Quando nós somos guardados, quando nós somos protegidos pelo Senhor Deus, várias coisas começam a acontecer na nossa vida, irmãos. Nós precisamos crer desta maneira, quando nós temos um amor por Deus de tal maneira, quando nós o amamos de tal maneira, porque Ele já nos ama, mas quando nós o amamos de tal maneira, começam a acontecer coisas tremendas na nossa vida. O Senhor começa a preservar a nossa vida. Se os irmãos querem nos acompanhar em alguns versículos, vamos olhar um pouquinho a nossa Bíblia, irmãos. Salmo 145, capítulo 20. Somente a parte A. A palavra diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam. Salmo 145, 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. Então, irmãos, precisamos entender que a guarda do Senhor é sobre a vida daquele que ama a Deus. Quando você ama ao Senhor, você precisa entender, você precisa aceitar isso no teu coração, você precisa crer desta maneira, que o teu amor te leva a ter fé no Senhor, e que este amor te leva a ser guardado do Pai, a ser zelado de Deus, a ser protegido, a ser um filho especial. Quando você é guardado pelo Senhor, você é fortalecido por Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 27. Você é fortalecido por Deus. Somente a parte A também diz assim, 2 Timóteo 4, 27. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O guardado do Senhor, quando ele está na luta, irmãos, quando ele está na dificuldade, o Senhor o fortalece. Quando tudo parece enfraquecido, tudo quando parece difícil, você conta com a força do Senhor sobre a tua vida, porque você é protegido, porque você é especial, porque você é guardado do Pai. Você também é sustentado pelo Senhor. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 17. Só a parte B diz assim, irmãos: mas os justos, o Senhor os sustém. Então, quando você é justo perante o Senhor, quando você vive na dependência de Deus, quando realmente você crê em Deus, quando você depende de Deus, a palavra diz que você é sustentado por Deus. Então tu é guardado por Deus, você é fortalecido por Deus, você é sustentado por Deus, porque você é um filho especial. Você é guardado do mal. Olha, segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos olhando alguns versículos para que a palavra edifique a tua vida nesta noite, Deus. A palavra diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então você é guardado do mal. Tem gente que está toda hora apavorado com o que o diabo pode fazer na sua vida. Tem gente que a toda hora está pedindo uma oração de proteção. Mas a palavra nos diz que o Senhor é fiel o suficiente para confirmar e te guardar do maligno.
quando você é especial, quando você é protegido, quando você é zelado do Senhor, você tem que crer no teu coração que você é guardado do maligno, que ele não pode te atingir, porque você é protegido de Deus, irmãos. Se não fosse assim, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus fez aquela oração maravilhosa ao Senhor Deus, ele disse: Pai, eu não peço, Pai, que tu os tires do mundo, mas te peço que tu os guardes do mal, aqueles que o Senhor deu para o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos no Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos crer no nosso coração que nós somos guardados do mal. Filho de Deus, filho protegido. Quem tem Jesus no seu coração, quem anda com o Espírito Santo, irmãos, não anda por aí com medo do maligno, não anda por aí tremendo e preocupado com o que o diabo pode fazer na sua vida, mas ele anda confiante no seu coração que ele é guardado pelo Senhor contra as armadilhas do maligno, que ele é protegido do Pai. É maravilhoso ser um filho guardado, um filho protegido. A palavra diz que ele nos impede de cair, irmãos. Livro de Judas, capítulo 24. Ele está tendo dificuldade de encontrar escola bíblica dominical todo domingo às 6 horas, para você aprender a manusear a Bíblia. Livro de Judas, capítulo 24. A palavra diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para te guardar de tropeços. Nós temos que entender, irmãos, que até de tropeços, de fracassos, de armadilhas que possam ter na nossa vida, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos zelados por Deus. O que diz lá no Salmo 91, capítulo 11, 12, Salmo 91, todo mundo sabe de cor, não precisa nem abrir. Diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem o nosso caminho. E eles seguram nas nossas mãos para que nem mesmo os nossos pés tropecem nas pedras. Isso é ser um filho especial, ser guardado, ser protegido, ser zelado pelo Pai, de tal maneira, irmãos, que há um anjo caminhando contigo, há um anjo segurando nas tuas mãos, há um anjo impedindo que até mesmo numa simples pedra tu tropece, caia ou se machuque. Deus é quem está te guardando, Deus é quem está te zelando. Quando nós aprendemos a colocar no nosso coração, irmão, esta certeza de que somos guardados, que somos protegidos, que somos filhos especiais para Deus, que somos filhos protegidos de Deus, nem as pedras poderão nos derrubar, porque nós somos especiais para o Pai. A palavra diz que os protegidos, os guardados, Ele conduz, irmãos, Ele guia. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Está no começo da tua Bíblia. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e para que te leve ao lugar que eu tenho preparado. Para os seus filhos protegidos, para os seus filhos especiais, para aqueles que o amam de tal maneira, o Senhor tem enviado anjos para andar na tua frente. O Senhor tem enviado anjos para preparar o teu caminho. O Senhor tem enviado anjos para te conduzir ao lugar que Ele quer te colocar. Muitas vezes, irmão, o que aconteceu contigo, como é que você chegou naquele lugar, como é que você conquistou aquela posição, como é que você está debaixo daquela bênção. Muitas vezes nem
você mesmo consegue compreender e entender o que está acontecendo com a tua vida. Mas a palavra nos diz que os especiais, que os protegidos, que os guardados, um anjo andando